Sejam muito bem-vindos ao canal Visão de Arquibancada Colorada. Eu sou o Tini e hoje venho lhe trazer a história do nosso eterno capitão. Hoje, no dia do aniversário do nosso Clube do Povo, a gente vai falar sobre Fernandão, sobre todas as histórias desde o início da carreira. E por falar nisso, você sabia que Fernandão jogou pela seleção brasileira numa Copa do Mundo? Não sabia? Essa e outras histórias você vai ver nesse vídeo agora, então puxa a vinheta. Estaremos contigo. Fernando Lúcio da Costa, vulgo Fernandão, nasceu em 18 de março de 1978, né? Seus pais tinham algumas posses e queriam que no futuro ele fosse um administrador dessas posses dele. O Fernandão, por outro lado, ele queria ser veterinário, mas o destino quis que ele fizesse uma escolinha de futebol. E a escolinha de futebol que ele fez foi a do Goiás. Ele foi aprovado após testes, tanto é que ele se tornou um jogador do juvenil do Goiás. E logo depois, em 1995, ele se profissionalizou como um jogador do Goiás. De 96 até o ano de 2000, Fernandão ganhou todos os títulos estaduais com o Goiás, né? E no ano de 1997, como eu já havia dito lá no início do vídeo, lá na Malásia, o Fernandão jogou pela seleção brasileira sub-20. Na seleção, ele marcou 2 gols no jogo, na vitória de 10-0 contra a Bélgica, né? Só que essa seleção, ela teve a infelicidade de pegar uma seleção argentina simplesmente de Cambiasso, Aimar, Riquelme e muitos jogadores que ficaram consolidados na história da Argentina. E a gente acabou sendo eliminados nas quartas de finais por 2-0 por essa Argentina, que no final desse Mundial se sagrou campeã. No Goiás, Fernandão ainda ganhou a Série B de 1999 e 2 campeonatos Centro-Oeste, o de 2000 e o de 2001. Ano em que Fernandão foi transferido para a Europa, para o Olympique de Marseille, num valor de 2 milhões de euros. Né? Um valor muito grande na época, né? No Olympique de Marseille, ele não conseguiu nenhum título, mas ele foi muito importante para o time do Olympique. E logo após, em 2004, ele foi transferido para o time do Toulouse, também da França. 2004 também foi o ano que ele veio para o nosso Inter. E já no seu jogo de estreia, ele fez um dos gols mais importantes da sua carreira, que é o gol 1000 em Grenais. E depois, mais para frente, ele também fez o 1000º gol daquele campeonato brasileiro. E no Inter, ele ganhou títulos tanto individuais quanto coletivos, né? O maior deles, o Mundial de Clubes da FIFA, onde ele usava a braçadeira de capitão e ergueu essa taça. Além do Mundial de Clubes, Fernandão também ganhou a Libertadores da América, a primeira Libertadores do nosso Inter. Ele foi o primeiro capitão a erguer a taça pelo Inter e também ganhou em 2008 a Copa Dubai, além do Campeonato Gaúcho de 2005 e 2008. Em 2007 ele ainda teve uma outra taça, que ele foi o campeão da Recopa Sul-Americana com o Inter. No ano de 2008, o Fernandão ele foi transferido após ganhar a Dubai Cup para o time do Al Garrafa, lá do Catar. E lá, em 2008 e 2009, ele conseguiu o título de campeão da Liga do Catar e também da Copa do Catar. Agora vamos aos títulos individuais, os títulos que ele ganhou individualmente
E eu vou ter que fazer que nem o Faustão e vou pegar uma listinha, porque foram muitos títulos que o Fernandão ganhou individualmente. Primeiro, foi em 2006, melhor jogador do Brasil, eleito pela Fundação de Estatística de Futebol e Esportes Internacional. Essa fundação é lá na Suíça, lá com sede lá na FIFA, lá junto, que elegeu ele como o melhor jogador em atividade do Brasil no ano de 2006. O El País também elegeu ele como o melhor centroavante da América, também no ano de 2006. A Conmebol elegeu ele como o melhor jogador da Copa Libertadores da América, também no ano de 2006. Foi craque do Brasileirão, ele ganhou o troféu Ouro em 2006. A revista Placar deu a bola de prata para ele no Campeonato Brasileiro de 2006. O troféu Mesa Redonda, ele esteve na seleção do Campeonato Brasileiro no ano de 2006. O troféu Prata, também como o prêmio craque do Brasileirão, no ano de 2005, né? A Federação Gaúcha de Futebol também elegeu ele para a seleção do Campeonato Gaúcho em 2005. A Dubai Sports, na final da Copa Dubai, né, a Dubai Cup que a gente está falando, elegeu ele também como o melhor jogador da final dessa Copa. Então, ele teve vários títulos, principalmente na era Inter de Fernandão, né, na era de jogador Inter do Fernandão. Assim como ele teve o título de artilheiro da Copa Libertadores de 2006, né, com 5 gols. Teve outros artilheiros junto com ele, também com 5 gols. Foi líder em assistência dessa mesma Libertadores com 8 assistências. Então, como vimos, a trajetória do Fernandão foi muito vitoriosa, especialmente quando ele usou a camiseta do Internacional. Ainda assim, no Algarrafa, em 2008, ele foi um grande jogador lá. Tem a famosa foto dele com a moto colorada, né, em 2008, após ele já ter saído do Inter. Em 2009, quando ele voltou para o futebol brasileiro, todos nós colorados queríamos que ele voltasse para o Internacional. Segundo relatos da época, Fernandão também queria voltar para o Internacional, porque foi onde ele teve as maiores glórias dele. Mas, como já naquela época tínhamos dirigentes que não entendem tanto de futebol, né? Não que tenha mudado muita coisa hoje em dia, os dirigentes acharam melhor não repatriar Fernandão. E o Fernandão veio para onde ele se sentia em casa, além do Beira-Rio. No Goiás, como grande ídolo, ele também fez uma bela participação, né? Saiu do Goiás para ir para o São Paulo, que é um time que estava disputando com o Inter, Santos e o próprio Goiás. A vinda dele do Algarrafa de volta para o Brasil, né, repatriar ele. Lá ele foi bem, mas o São Paulo, como o grande líder que ele sempre foi, achou que ele poderia ir melhor e eles acabaram amigavelmente terminando o contrato no ano de 2010, mesmo ano que o Fernandão anunciou a sua aposentadoria. Em 2012, Fernandão voltou como dirigente do Internacional, para mostrar todo o seu amor que ele tinha pelo clube. Em 2012, Fernandão também ganhou a sua segunda Recopa Sul-Americana e também ganhou mais um gauchão, mais um título para chamar de seu. Logo após um pouco de tempo, Fernandão se tornou treinador. O Inter dispensou o treinador e, como eu falei, a diretoria do Inter sempre é meio burra. E na época também, em vez de chamar o Fernandão e pedir para ele auxiliar a diretoria a buscar um treinador que tivesse um modelo de treino específico para aquela equipe, não. Eles botaram o Fernandão na fogueira para acabar queimando mais um ídolo, né? E quando o Fernandão saiu, foi aquela despedida melancólica, onde ele falou que tinha coisas no Inter, né, que a gente sabe que ainda tem, que são as maçãs podres, né? E que deixaram o Inter
nessa pindaíba, com essa... que é a nossa famosa zona de conforto. A zona de conforto que o Inter nunca saiu. Tanto é que se tu vai analisar o gauchão desse ano, tu vê que o jogo contra o Guarani de Bagé, o jogador estava na zona de conforto. Tava errando passe simples. Então é uma zona de conforto que está desde lá da época do Fernandão. O Fernandão tentou avisar e foi virado como chacota, né? A zona de conforto. Então, desde aquela época, o Fernandão já tinha ideia de como o Inter poderia acabar se decaindo. Acabar sendo um time que hoje em dia é um time que só está nas competições. Ele não disputa títulos. Ele disputou o de 2020 por conta da pandemia. Mas títulos de verdade o Inter não tem disputado. O Inter só tem participado de competições. Por quê? Por conta dessa velha zona de conforto. O Inter é time grande, o Inter está muito bem, o Inter contratou jogador que paga 200, 300, 500, 600 mil por mês para ele, então o Inter vai ter que ganhar. Mas não é assim. Não é só o salário que vai fazer o jogador. O Inter tem que ter motivação. Fernandão tentava motivar, porque ele foi um grande líder. Ele tentava motivar, mas era jogador que não queria nada com nada. De 2012 até aqui, o Inter só tem comemorado o gauchão. E nos últimos anos o Inter nem isso tem comemorado mais. Então, botar o dedo na consciência, lembrar daquilo que o Fernandão falou na entrevista de despedida dele quando ele era treinador do Inter. Onde o Inter não devia ter demitido ele. Deveria ter botado ele de volta ao cargo de dirigente de futebol e ter contratado outro treinador, né? Coisas que tem outros treinadores que no próximo vídeo eu vou falar para vocês outra coisa que eu achei que teve erro, mas vamos deixar o próximo vídeo, deixar o suspense. Logo após isso, Fernandão, logo após esses episódios terríveis no Colorado, Fernandão foi assumir os serviços do pai dele, começou a trabalhar lá nos sítios que o pai dele tinha, mas nunca deixou o futebol de lado. Tanto é que em 2014 o Fernandão estava escalado pela Sport TV a ser comentarista da Copa. A jogar, ele não ia jogar na Copa, né? Ele já estava aposentado. A ser comentarista da Copa, ao lado de grandes nomes, né, que não precisamos citar, né, mas o maior deles é o Galvão Bueno. Mas, infelizmente, um pouco antes dessa apresentação de quem iria para a Copa, né, aconteceu um acidente de avião onde Fernandão e mais outros 3 amigos dele acabaram falecendo, né? No dia 7 de junho de 2014, vinha a falecer o nosso grande ídolo, Fernandão. No mesmo ano de 2014, exatamente em 17 de dezembro de 2014, no pátio do Beira-Rio, foi inaugurada a estátua em alusão ao título mundial do Fernandão. Até hoje, quem narra jogo, quem assiste jogo, quem faz o comentário do jogo no Beira-Rio, geralmente fala, a goleira do lado da estátua do Fernandão, né? Essa estátua, eu tenho uma história legal com ela. Eu vou botar aqui uma imagem de um jornal que mostra essa estátua, que tu vai ver lá atrás um prédio. Eu vou destacar ali no prédio para vocês. Nesse prédio eu trabalhei. Eu estava fazendo... esse prédio tinha uns vazamentos e a gente estava arrumando. E na época, quando eles colocaram aquela estátua do Fernandão lá, enquanto tinha ainda os tapumes na frente, eu vi essa estátua do Fernandão antes mesmo dela ser inaugurada. Então é uma história bem legal que eu tenho com a estátua do Fernandão. Vou mostrar ali uma parte do trabalho onde tinha infiltração e vocês vão perceber por essa foto do jornal. A Unidos do Capão, no Carnaval de 2015, fez um enredo
chamado líder de uma família, líder de uma nação, campeão de tudo, eterno capitão, né? Em referência ao nosso capitão, eterno capitão Fernandão. A Prefeitura de Porto Alegre, também no ano de 2016, dia 8 de janeiro de 2016, fez aquela rua transversal ali do Inter, do Beira-Rio, quer dizer, que era chamada Rua B. Ela mudou de nome para Fernando Lúcio da Costa, porque Rua B remetia ao time lá do Maitá, né? Então, para fazer uma referência ao Inter, teria que fazer a Rua Fernando Lúcio da Costa, o eterno capitão. Também, aí, se eu não estou enganado, essa peça foi em 2018. Foi a peça Um Certo Capitão Fernando, né? Estrelada por Rafael, não me lembro o nome do rapaz, mas que falava sobre a história do Mundial de Clubes, que foi comandada pelo nosso eterno capitão. Essas histórias e muitas outras histórias do Inter, tu vai continuar tendo aqui no nosso canal. Então te inscreve, curte e compartilha, porque é muito importante pra gente todas essas ações que tu pode fazer. Muito obrigado. Aproveitando que tu tá aqui acompanhando nosso conteúdo no canal, se tu quiser fazer uma faculdade na comodidade do celular e pagar muito pouco, ter bastante desconto, te inscreve aqui. Aqui embaixo vai ter o link da Unicesumar, uma faculdade que tem nota máxima no MEC em alguns cursos e tem mais de 100 cursos para você se inscrever. Então aproveita e já te inscreve na sua faculdade. Vai estar aqui embaixo como tu te inscrever e ganhar desconto. A nossa parceria com a Unicesumar. E mais uma coisa, se Ambev, se tu quiser patrocinar nós, a gente tá dentro. Valeu?